Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar mais uma vez o Sr. Presidente dos Estados de Portugal e agradecer as informações e a própria documentação que trouxe a esta Comissão. Eu gostava de começar por fazer uma pergunta muito concreta que decorre designadamente da informação que acabou de dar e da referência que acabou de fazer, remetendo para uma análise da própria Ernst & Young, que citou relativamente à média da remuneração acionista, da taxa de 9,2% em média daqueles dos diversos contratos. Queria perguntar só se me confirma isto, referindo-se ou reportando-se aos contratos que estavam em vigor, regra geral dos casos base reformados, portanto, os que estavam em vigor anteriormente, ou seja, anteriormente, antes deste ciclo de memorandos de entendimento e renegociação, etc. E, portanto, eu queria lhe perguntar, de uma forma objetiva, qual era a evolução, dessa rendibilidade. Passou de 9,2, segundo a sua leitura, para quanto? É um valor objetivo que tinha muito interesse ouvir da sua parte. Porque a leitura que nós vinhamos fazendo e o alerta que nós vinhamos colocando, sem entrar, digamos assim, em valores definitivos e absolutos, porque isso não seria justo, não seria sério da parte de ninguém, mas o alerta e a reserva que nós íamos fazendo era para avaliar até que ponto as taxas internas de rendibilidade acionista que resultavam dos contratos, neste caso os memorandos de entendimento, e da repercussão que isso tenha nas subconcessões destes consórcios, no essencial mantinha-se intocada. Aliás, foi esta a expressão que o meu partido levantava do ponto de vista da análise e do balanço em termos de rendibilidade, em termos de percentagem. A base de investimento sobre a qual incide essa remuneração é que, nitidamente, é bem menor. E é uma base que resulta do corte significativo, como está explanado aprofundadamente, com o conjunto de estradas que deixam de ser realizadas, que deixam de ser construídas, com o conjunto de beneficiações que deixam de ser feitas e com o trabalho de operação e manutenção que regressa à esfera de responsabilidades das Estradas de Portugal. E eu, em relação a essa matéria, gostava de lhe colocar uma avaliação, pedindo-lhe também que verifique até que ponto é que nós estamos perante não estou a falar de si, estou a falar do que tem vindo até agora a acontecer, uma história mal contada. Isto é preciso cortar nas PPPs, é preciso moralizar o setor, é preciso pôr o Estado a poupar. Mas, salvo melhor opinião, o que tinha vindo a acontecer, designadamente ao longo do último ano e meio, até para não ir mais para trás, era a constatação de que tinha deixado de haver capacidade de financiamento para concretizar os investimentos. Aliás, o Sr. Presidente ainda agora, nas suas respostas, deu nota disso mesmo. E esta expressão até já utilizou. Deixou de haver capacidade de financiamento para concretizar estes investimentos. Em larga medida, aquilo que nós tínhamos eram consórcios que tinham contratos de subconcessão com as Estradas de Portugal, que em alguns casos, de uma maneira mais óbvia, noutros casos, são mais mitigada, o que estavam a dizer, mais alto ou mais baixo, era a gente não está a conseguir concretizar a obra porque não estamos a encontrar financiamento. E, portanto, não é propriamente a discussão bizantina de se estamos aqui a ver quem é que nasceu primeiro, se foi a galinha, se foi o ovo. É que há aqui uma relação de causa e efeito que não tem tanto a ver com aquela ideia mais ou menos popular de vamos lá cortar nas PPPs, mas sim atender e responder a um problema concreto que era sentido muito fortemente pelos consórcios e a gente não consegue fazer isto. E fechavam os salários. E mandavam trabalhadores para o layoff, às centenas, caso até que não havia. E, portanto, qual é objetivamente, neste contexto, do ponto de vista dos custos de financiamento, a evolução que nós temos? Depois, trabalhar a variável operacional em detrimento da variável financeira. Gostava de lhe perguntar qual é objetivamente a consequência, em termos de encargos com a operação e manutenção, que decorre dessas decisões. Porque falou, do ponto de vista geral, custos por quilómetro, em vez de estar a negociar a 30 anos, negocia a 3,
Tudo isso parece fazer sentido. Há muitos anos que nós dizíamos, não vamos colocar PPPs para 30 anos para gerir operação de manutenção. Agora a questão é, qual é o reverso da medalha da poupança? O que é que vai ter que assinar em novos contratos ou renegociações e quando? Contratos de 3 anos, de 2008 para a frente, o que é que vai ser alterado e a partir de quanto? E com que contratos? Encargos com expropriações. O que é que pretende fazer? O que é que se pretende fazer em estes casos de muito dinheiro envolvido e de muito território envolvido em alguns casos, e território importante? E o que é que vai acontecer, às vezes até com propriedades e unidades de produção no terreno, que ficam lesadas e agora têm perante si uma obra que ficou a meio. E uma obra de arte que ficou com os pilares sem ser nada em cima. E, portanto, tudo isto é preciso clarificar. E fico por aqui, Sr. Presidente, porque gostava de que o meu camarada deputado João Ramos colocasse questões concretas relativamente ao caso que o Sr. Presidente há pouco previu e bem que nós íamos abordar. Sr. Presidente, para terminar, uma pergunta que de âmbito concreto, mas mais geral, é que alterações relativamente à aplicação de portagens é que este conjunto de negociações implica? Que alterações em relação à aplicação de portagens é que este conjunto de negociações implica? Há portagens em mais sítios, em menos? O que é que muda aqui? Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. António Ramalho há pouco acabou por não ter ocasião de abordar a questão dos troços portajados. Eu pedi-lhe que aproveitasse agora, aproveitando agora, pudesse abordar esta questão. Há mais estradas portajadas, há menos? Que alterações é que estão previstas? E aqui pedi-lhe o máximo detalhe possível no caso de se aplicar aqui alguma resposta afirmativa ou de se retirar portagens. Sobre as expropriações também lhe pedia que colocasse o ponto de situação. Há proprietários e há agricultores e há produtores de vários tipos que ficaram com os seus terrenos completamente devassados e com grande prejuízo. E o que é que se coloca neste momento perante uma obra que ficou a meio? Gostava de lhe perguntar ainda sobre a questão da hipotenusa gratuita, que falou há pouco. O problema é que a hipotenusa gratuita ficou toda escalavrada. E, portanto, nós temos uma acessibilidade ao Porto de Sines que não está na mesma como estava há 15 anos. Está muito pior. Está muito pior. E eu convidava a que me demonstrasse o contrário. Estou aqui a ver do engenheiro Rui Manteigas a abanar a cabeça a dizer que não é verdade. Estivemos lá alguns dias e, a menos que tenha havido um milagre, muito recentemente, o que nós temos é zonas de fosso ao lado das bermas com problemas de segurança rodoviária fortíssimos. Temos zonas de limitação de velocidade de 50 km/h, onde existiam 90 km por hora de velocidade máxima. Temos nós, e perto do nó do hospital de Santiago do Cacém, o litoral alentejano, problemas de segurança fortíssimos. Temos postos de eletricidade em cima de torrões de terra que podem desabar. Eu vou abreviar, Sr. Presidente. Eu coloco esta questão. Ficou suspensa a obra. Mas o que está em causa não foi uma redefinição da intervenção. Foi, isto não se faz. Isto para aqui e vamos ver o que é que se faz a seguir. E o que eu pergunto é o que é que se está a preparar de grande urgência, porque o caso não é para menos, para a situação de segurança rodoviária, de segurança de pessoas e bens, de acessos a propriedades e a casas que correm risco de ficar isoladas, de caminhos rurais que ficaram intransitáveis, e isto é uma situação de grande gravidade. Assim como o adiamento, até prova em contrário para as calendas, da beneficiação e da requalificação da Nacional 125, em relação ao Algarve, o que é que está previsto em relação à autostrada transmontana e à situação de perigo para o tráfego e para as pessoas que estão ali a circular atualmente. E, portanto, a questão que nós colocamos é, neste contexto, que intervenção e que resposta é que tem para dar a esta situação gravíssima, e eu penso que as palavras não são exageradas, gravíssima, para quem observa e circula naquelas estradas, que exigem uma resposta.
Última questão, Sr. Presidente, muito curta, é, perante todo este quadro, que obrigou, de facto, a pôr em causa as próprias premissas de todo este modelo de financiamento e de investimento, então porquê é que o próprio modelo das PPPs não foi posto em causa? Porquê é que se mantém tudo na mesma, mas com menos investimento? Porquê é que este modelo das parcerias público-privadas fica intocado, aguardo com grande expectativa o que está para chegar de casos base trabalhados para ver as remunerações acionistas, mas não estou com grande fé, confesso-lhe, Sr. Presidente. E o que é que se pode apresentar como justificação para ficar tudo como está, mas com obras a meio e com as populações abandonadas como ficaram nestes casos? Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor, eu não tenho aqui nenhum recado para si, não tenho aqui nenhuma conclusão, nenhuma mensagem, mas há uma pergunta ainda que falta fazer, ou por outra, que falta responder, que ela já foi feita, que é sobre a solução concreta para estas situações graves em que se encontram estradas como o IP8 na ligação Sines-Grândola, como a Nacional 125 e a requalificação tem que ser feita sobre a autoestrada Transmontana e o IP4. E eu pedi-lhe um pouco mais de clareza na clarificação sobre o que é que as pessoas podem esperar. Porque pode estar tudo muito indefinido relativamente aos processos de negociação, aos contratos que têm que ser trabalhados, etc. Mas há uma coisa que qualquer cidadão tem o direito de saber, é quando é que é previsível que a situação que está colocada, eu coloco só a questão da estrada, mas é lícito colocar a questão dos caminhos rurais, a questão das zonas de linhas de alta e média tensão, para as questões dos nós e em seu redor, etc. Quando é que o problema pode estar resolvido? E eu quero, portanto, recapitular de uma forma muito clara, mais transparente que isto não há. IP8, Nacional 125, IP4, Transmontana. Quando é que estes cenários graves que estão ali colocados vão ser, na sua perspectiva, resolvidos? Não estou a pedir um compromisso no dia tantos do tal, eu vou lá e quero aquilo feito, ou que o senhor diga que pode lá ir que aquilo está terminado. Não. Quando é que a Estradas de Portugal prevê que estas vias estruturantes, cada uma com importância para aquela respectiva região, quando é que estas estradas vão ter a intervenção a iniciar e quanto tempo é que demora para resolver? Para resolver, mesmo que no caso em que aqui adiantou, em que se coloca a obrigatoriedade ao consórcio de repor aquilo que estava antes da intervenção começar. Porque mesmo do ponto de vista de taludes não estabilizados, de zonas de alta perigosidade, não podemos esperar para janeiro ou fevereiro, Sr. Presidente. Não podemos esperar por janeiro ou fevereiro. E enquanto os 4 meses vão passando, passa o inverno e sabe-se lá o que pode acontecer. Nós não queremos que haja desgraças para depois dizer estão a ver, a gente me avisou. Não é nada disso. Pelo contrário, é preciso atuar rapidamente para evitar problemas maiores. Muito obrigado.